Oi, eu sou a Aurora. Tenho 70 anos, mas olha, não pense que eu sou daquelas vovozinhas que ficam o dia todo tricotando no sofá. Sempre fui elétrica, dessas que acordam cedo, lavam quintal, arrumam tudo, ajudam os vizinhos. E ainda tem tempo de dar bronca na televisão quando o jornal fala besteira. Moro sozinha num apartamento no centro histórico de Ouro Preto, em Minas. Adoro esse lugar. Tem cheiro de passado e alma de pedra-sabão. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que, sinceramente, eu não esperava mais da vida. Era quase 1 da manhã. Tinha passado o dia inteiro ajudando minha vizinha, Dona Dalva, a mudar os móveis de lugar, porque ela jurava que o sofá dela estava bloqueando a energia da casa. Coisa de Feng Shui, sabe? E eu, que não acredito muito nisso, fui lá ajudar mesmo assim. A casa dela tem escadas. Muitas. E eu, subi e desci essas escadas umas 10 vezes. Quando voltei para casa, já estava moída. Mas como sou teimosa, ainda quis pegar uns livros no alto da estante. Nem sei o que deu em mim. Me estiquei, e aí, senti uma fisgada nas costas. Forte. Como se uma corda tivesse arrebentado dentro de mim. Minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Caí no chão. Não foi nada cinematográfico, viu? Nada de câmera lenta. Só um corpo cansado caindo de lado, num tapete felpudo. Fiquei ali, sentindo a madeira gelada encostada no meu rosto, sem conseguir me mexer. O celular? No sofá. Longe demais. Demorei uns minutos para entender que não ia levantar sozinha. E mais uns tantos para conseguir me arrastar até o telefone. Quando finalmente consegui ligar, fui super objetiva. Boa noite, moço. Acho que travei as costas. E talvez as pernas também. Será que vocês podem vir aqui me buscar? Os bombeiros chegaram em 20 minutos. 4 meninos novos, uniformes bem passados, super respeitosos. Me trataram como uma joia de cristal. Mas eu só conseguia pensar em duas coisas. 1. Que humilhação. 2. E se eu nunca mais conseguir andar? Me levaram direto para uma clínica de reabilitação na zona rural de Mariana. Um lugar todo branco, limpo, com cheiro de álcool e jasmim. Dessas misturas que só o hospital consegue fazer. Eu estava revoltada. De verdade. Não queria ficar ali nem um minuto. Mas então, ele apareceu. Ele entrou na sala como quem já conhece a dor dos outros. Usava uma camisa de algodão claro, calça de moletom e tênis esportivo. Tinha cabelos castanhos, levemente bagunçados, e um olhar calmo, como de quem escuta antes de falar. Miguel. Era assim que ele se apresentou. Dona Aurora. Eu sou o Miguel, seu fisioterapeuta. Fisio o quê? Pensei. Porque naquele momento, eu não queria massagem, nem alongamento. Só queria voltar para casa, pro meu café com pão de queijo. Mas então ele sorriu. E esse sorriso me desmontou mais que a dor na coluna. Vamos fazer a senhora voltar a andar. E melhor do que antes. Mas vou avisando, meus métodos são intensos. Eu ergui a sobrancelha, desconfiada. Intensos como? Ele virou de lado, puxou uma maleta preta, enorme. Quando abriu, estavam ali, elásticos grossos, rolos de borracha gigantes e 2 bastões que pareciam mais próprios para defesa pessoal do que para fisioterapia. Ele notou meu olhar assustado e riu. Calma, Dona Aurora. São só ferramentas. Prometo que vou com carinho. E foi nesse momento que, pela primeira vez em anos, eu senti um friozinho na barriga. Não por medo, mas porque alguma coisa naquele rapaz me fez lembrar quem eu era. Antes da idade, das dores, das perdas. Desde o primeiro dia na clínica, algo em mim mudou. E não estou falando só do meu corpo, não. Estou falando da cabeça, do coração. Daquele lugar que a gente acha que já está adormecido depois de uma certa idade.
O Miguel aparecia todo dia às 8 horas em ponto. Dava 3 batidinhas leves na porta, como se pedisse licença antes mesmo de entrar. Sempre sorrindo, sempre com aquele olhar de quem acredita que tudo pode melhorar. No segundo dia de sessão, ele trouxe aquele rolo de borracha azul que parecia mais um brinquedo de academia. Eu torci o nariz. Aquilo não ia funcionar. Mas ele, com a maior paciência do mundo, se ajoelhou ao meu lado e disse: Dona Aurora, a senhora confia em mim? Fiquei muda por um segundo. Fazia tempo que ninguém me perguntava isso com tanta sinceridade. Ainda não sei, mas pode começar. Respondi com um sorriso irônico. Ele riu, me ajudou a sentar na maca, e começou a movimentar minhas pernas com uma leveza que nem eu mesma teria. Os dedos dele eram firmes, mas gentis. Sabiam exatamente onde tocar, onde pressionar, onde parar. Ele me olhava o tempo todo, buscando qualquer sinal de dor ou desconforto. E, surpreendentemente, não doía. Dava até uma sensação boa. Como se meu corpo estivesse acordando depois de muito tempo adormecido. Está tudo bem? Ele perguntou, percebendo meu silêncio. Estou surpresa. Eu achava que sentir algo assim, aos 70, era coisa de novela. Sentir é para quem está vivo, Dona Aurora. E a senhora está mais viva do que muita gente de 20 por aí. Aquilo me acertou em cheio. Virei o rosto, envergonhada com o calor que subia no meu pescoço. Era só um elogio profissional? Ou havia algo nas entrelinhas? Na terceira sessão, Miguel trouxe uma novidade. Um dos tais instrumentos de mobilidade profunda. Uma barra de 50 centímetros que parecia parte de um equipamento de pilates gigante. Hoje a gente vai usar isso aqui para trabalhar sua postura, seu equilíbrio e sua confiança. 3 coisas que a senhora tem de sobra, mas que seu corpo ainda não entendeu. Esse negócio é grande demais, Miguel. Mas é leve. E está nas mãos certas. Ele disse isso com um brilho no olho que me fez engolir seco. Aquele homem tinha uma calma que me deixava desconcertada. Com todo o cuidado do mundo, ele me ajudou a segurar a barra com as 2 mãos e apoiou suas próprias mãos sobre as minhas. Nossos dedos se encostaram. E eu juro que senti um arrepio que não tinha nada a ver com idade ou fisioterapia. Enquanto ele me guiava nos movimentos, olhava nos meus olhos com tanta firmeza que eu mal conseguia desviar. Era como se ele dissesse, sem dizer: eu estou aqui. Com você. Por você. E eu queria acreditar nisso. Naquela noite, deitada na cama do quarto da clínica, fiquei encarando o teto. O cheiro do quarto era o mesmo de sempre, lavanda com hospital. Mas, dentro de mim, um perfume antigo começava a florescer. Algo que eu não sentia desde muito tempo. Desejo. Mas não era só físico. Era desejo de ser vista, tocada, respeitada. Desejo de existir de novo, não como a senhora que caiu e travou as costas, mas como Aurora, mulher inteira. Será que ele sentia o mesmo? Ou era tudo coisa da minha cabeça? Na quarta-feira, Miguel chegou com um suco de manga e gengibre. Fiz pra senhora. É bom pra articulação e pro coração também. Tá querendo cuidar do meu coração agora, é? Ele sorriu, tímido, e disse: ele parece precisar de atenção também. Não respondi. Apenas tomei o suco devagar, enquanto ele preparava os equipamentos para mais uma sessão. Na minha cabeça, a dúvida só aumentava. Isso é profissionalismo, ou é algo mais? Naquela tarde, enquanto fazíamos um exercício novo com elásticos de resistência, Miguel parou de repente, me olhou com um ar sério e disse: Aurora, posso te fazer uma pergunta pessoal? Engoli em seco. Pode. Por que a senhora mora sozinha? Suspirei. Porque já perdi muito. Marido, amigos, vizinhos. Um a um foram indo, e eu fiquei. E porque me acostumei a não precisar de ninguém. Ele assentiu em silêncio,
Depois se aproximou e disse algo que até hoje não saiu da minha cabeça. Pode até não precisar, mas merece. Merece cuidado. Merece alguém do lado. Só isso. Meu coração disparou. Naquela noite, quando apaguei a luz do quarto, fechei os olhos e vi o rosto dele. O toque. O sorriso. E, pela primeira vez em anos, dormi com um sorriso nos lábios. E no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Miguel não apareceu. A ausência de Miguel naquela manhã caiu sobre mim como uma pedra fria no peito. Esperei até às 8h15. Depois até às 9h. A enfermeira entrou no quarto com minha medicação, como sempre, e ao notar meu olhar perdido, perguntou: Tudo bem, Dona Aurora? Só estou estranhando. O Miguel não veio hoje. Ah, não te avisaram? Ele precisou sair às pressas ontem à noite. Um problema pessoal, pelo que eu soube. Meu coração apertou. Não era só pela sessão perdida. Era pelo silêncio. Pela falta de explicação. Ele tinha criado um espaço dentro de mim. E agora estava vazio. Passei o dia meio desligada. Tentei me concentrar na leitura de um livro que minha neta tinha deixado na mesinha. Mas as palavras embaralhavam. A voz dele voltava na minha cabeça como eco. A senhora merece alguém do lado. Só isso. E agora ele não estava. À noite, tentei me convencer de que não significava nada. Que talvez ele tivesse um filho pequeno, uma mãe doente. Que eu estava me iludindo como uma adolescente boba. Mas, aos 70, a gente já aprendeu a ouvir o que sente. E eu sentia. Sentia falta. Sentia conexão. Sentia algo real. 2 dias depois. Na manhã da sexta-feira, quando eu já havia quase aceitado que ele talvez nem voltasse mais, a porta do quarto se abriu. Sem batidas dessa vez. Era ele. O mesmo sorriso, mas com o olhar cansado. Oi, Aurora. Me desculpa por ter sumido assim. Eu o encarei. Ele estava com olheiras, a barba um pouco por fazer, e o uniforme ligeiramente amarrotado. Aconteceu alguma coisa? Perguntei com o coração na mão. Ele assentiu, com um ar sério. Minha avó. Ela teve um AVC. Tá internada, ainda em observação. Fiquei com ela esses dias. Desculpa não ter avisado. Foi tudo muito rápido. O alívio que senti foi misturado com culpa. Eu havia imaginado 1000 cenários, alguns até egoístas. E tudo o que ele estava passando era dor. Uma dor parecida com a minha. Ela é forte? Perguntei. Igual a senhora. Sorri de leve. Ele puxou a cadeira para mais perto da minha cama, mas não começou nenhum exercício. Ficou só ali, ao meu lado. Hoje não vim como fisioterapeuta. Vim como Miguel. O silêncio se instalou entre nós. Mas não era desconfortável. Era um silêncio de quem entende o outro sem precisar dizer muito. Quer conversar? Perguntei. Ele respirou fundo. Eu tô cansado de perder gente, sabe? Meu pai foi cedo. Minha mãe vive viajando para esquecer. A minha avó foi quem me criou. E agora, vê-la assim, imóvel. É como se o chão tivesse sumido. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu sei como é. Eu perdi meu marido há 22 anos. No começo a dor parecia insuportável. Mas depois, ela muda de forma. Fica ali, mas deixa espaço para outras coisas também. Ele me olhou com gratidão. Pela primeira vez, percebi que não era só eu que estava sendo cuidada. Eu também podia cuidar. Na mesma tarde, voltamos à fisioterapia, mas com um clima diferente. Mais íntimo. Mais silencioso e profundo. Miguel trocou os aparelhos grandes por exercícios mais simples, que envolviam toque direto, apoio e coordenação de movimentos. Vamos tentar andar de novo? Ele perguntou, estendendo a mão. Eu hesitei. Era um dos meus maiores medos.
Ainda não confiava totalmente nas minhas pernas. Com você, acho que consigo. Ele segurou minha cintura com firmeza, apoiou meu braço sobre o ombro dele e, devagar, me ajudou a levantar. Um passo de cada vez. Dei o primeiro. Meu joelho tremeu. O segundo foi mais seguro. No terceiro, ele sorriu. Isso. Tá vendo? Não é sobre força. É sobre querer. Naquele momento, percebi que ele estava falando de mais do que andar. À noite, Miguel já tinha ido embora quando uma das enfermeiras me entregou um envelope. Dentro, havia um papel dobrado e um pequeno cartão de floricultura. Nele, escrito à mão. Aurora. Ainda é cedo, mas preciso te dizer, você me inspira. Sua força silenciosa, sua leveza, seu riso contido. Obrigado por me mostrar que recomeçar não tem idade. Miguel. Segurei o papel junto ao peito por um bom tempo. E pela primeira vez, não me senti velha. Me senti viva. Mas a paz daquele momento foi interrompida por uma ligação inesperada na recepção. Era minha filha. E ela estava furiosa. A voz da minha filha, Catarina, chegou pela linha telefônica mais dura do que qualquer sessão de fisioterapia que eu já tivesse feito com Miguel. Mãe, o que é isso que eu estou ouvindo? Fiquei sabendo que você está andando de mãos dadas com um funcionário do centro, um rapaz de 30 e poucos. Parei. Meu coração acelerou. Ainda segurava a cartinha que Miguel havia me deixado. Ela sabia. Catarina. Ele é meu fisioterapeuta. E, é só isso. Tentei responder com calma. Só isso. Mãe, você não entende como isso parece? Uma mulher da sua idade, numa clínica, envolvida emocionalmente com um homem que poderia ser seu neto? Aquelas palavras foram como facadas. Minha idade. Como se ela definisse tudo. Como se o que eu sentia fosse inválido só porque minha pele já não era firme. Ou porque meus cabelos agora eram prateados. Catarina. Você sabe que eu sempre fui discreta. Não estou fazendo nada errado. Não estou falando de certo ou errado. Estou falando de bom senso. O que esse homem quer com você, hein? Já pensou nisso? Engoli seco. Talvez ele veja em mim algo que você não vê mais. Uma mulher viva. Do outro lado, silêncio. A ligação caiu. Ou ela desligou. Fiquei ali, sentada na beira da cama, com os olhos marejados e o coração partido. Não por Miguel, mas por perceber o quanto minha própria filha me via como invisível. Miguel apareceu no sábado com um semblante diferente. Menos sorrisos. Mais cautela. Tudo bem, Aurora? Perguntou ao entrar. Assenti, mas ele percebeu. Sua filha falou comigo. Meu estômago revirou. Ela foi até aí? Não pessoalmente. Mas ligou. Queria saber quem eu era, o que eu queria com você. Me fez muitas perguntas. Algumas, sinceramente, bem desagradáveis. Cobre o rosto com as mãos. Vergonha. Raiva. Tristeza. Me desculpa, Miguel. Eu não imaginei que ela fosse tão invasiva. Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado e, com toda a delicadeza do mundo, tocou minha mão. Você não tem que pedir desculpa. A verdade é que eu já esperava por isso. As pessoas não estão prontas para esse tipo de amor. Que tipo? O que quebra padrões. O que desafia convenções. O que nasce de um gesto simples, como segurar alguém que mal consegue ficar em pé, mas que tem o olhar mais firme que eu já vi. Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo tudo. Miguel, eu não quero atrapalhar sua vida, nem ser motivo de fofoca. E eu não quero que você se esconda. Nem por mim, nem por ninguém. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras da minha filha ecoavam como acusações no escuro do quarto. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Miguel, o jeito que ele me olhava, o respeito, a admiração mútua, tudo isso era real. Verdadeiro.
Decidi levantar e pegar minha caderneta antiga. Lá, onde antes eu anotava receitas e datas de consulta, comecei a escrever algo diferente. Hoje senti vergonha por me sentir viva. Hoje duvidei de mim mesma por desejar algo que não tem idade. Mas depois lembrei, quem vive para agradar os outros, acaba morrendo em silêncio. E eu já silenciei demais. Fechei a caderneta com um nó na garganta. Na segunda pela manhã, pedi ajuda à enfermeira para me trocar. Coloquei um vestido azul que fazia anos que não usava. Penteei o cabelo. Passei um batonzinho discreto. Quando Miguel entrou, arregalou os olhos. Uau! Você está linda! Sorri com leveza. Obrigada! Hoje quero tentar dar mais que 3 passos. Quero sair do quarto. Sair? Até o jardim. Preciso respirar. Preciso existir lá fora. Ele não hesitou. Pegou um dos andadores ajustáveis, não os mais fáceis, mas também não os mais difíceis. Aqueles que me desafiavam, mas me respeitavam. Vamos, Aurora. Passo a passo, fomos avançando pelo corredor. Alguns olhares vieram. Sussurros também. Mas Miguel estava ao meu lado. Como uma muralha gentil. Chegamos ao jardim, onde as flores estavam em plena floração. Lavandas, jasmins, margaridas. O sol aquecia sem pesar. Sentei-me em um banco de madeira. Ele ao meu lado. Eu sei que vai ser difícil, Miguel. Que vai ter julgamento, piada, crítica. Mas quero te dizer algo. Ele me olhou, atento. Se você ainda quiser caminhar ao meu lado, eu estou pronta. Ele sorriu. Aquele sorriso que nasceu no canto da boca e foi crescendo até os olhos. Eu quero. E não é por piedade. É porque você é a mulher mais viva que eu já conheci. E naquele instante, Miguel segurou minha mão. Ali, no jardim do centro de reabilitação, entre flores e memórias, nasceu algo que nenhuma idade pode impedir. Um amor sincero. Mas, mal sabíamos, uma decisão do hospital na manhã seguinte mudaria tudo. Acordei com uma sensação estranha naquela terça-feira. Não era dor física. Era um aperto no peito. Como se o ar estivesse mais pesado que o normal. Toquei a campainha ao lado da cama. Mas ninguém respondeu. Esperei alguns minutos e toquei de novo. Nada. Então, ouvi passos apressados no corredor. Sussurros. Portas se abrindo e fechando. Algo estava acontecendo. Logo entrou a enfermeira Leonor. Diferente de outros dias, ela evitava meu olhar. Bom dia, Dona Aurora. Como está se sentindo hoje? Preocupada. O que está acontecendo? Ela hesitou. Depois, suspirou. O Miguel foi transferido. Hoje cedo. Senti como se o chão se abrisse sob mim. Transferido? Como assim? Recebemos uma nota da direção. Disseram que era por motivos administrativos. Mas, entre nós, os funcionários estão comentando que foi por envolvimento inapropriado com paciente. Meu coração disparou. Inapropriado? Tudo que tivemos foi respeito, carinho, humanidade. Era isso que chamavam de inapropriado? E ele deixou alguma coisa? Algum bilhete? Perguntei, desesperada. Leonor hesitou, depois tirou um envelope do bolso. Ele pediu que eu entregasse, quando você perguntasse. Minhas mãos tremiam. Abri o envelope com cuidado de quem abre um pedaço da própria alma. Aurora! Nunca imaginei que seria retirado de perto de você tão abruptamente. Tentaram nos afastar porque não entendem o que é sentir algo verdadeiro, puro e inesperado. Mas o que temos não cabe dentro dessas paredes. Sigo meu caminho, mas carrego você comigo. Um dia, quando menos esperar, estarei diante de você novamente. Até lá, continue andando. Por nós dois. Com carinho infinito. Miguel. Senti uma lágrima quente escorrer pelo rosto.
Depois outra. E mais outra. Mas não chorei de tristeza. Chorei porque, mesmo longe, ele havia deixado algo que ninguém podia tirar. A certeza de que eu era, sim, digna de ser amada. Reagi. Treinei com mais força. Caminhei pelo corredor. Fiz os exercícios que antes pareciam impossíveis. Cada passo era um lembrete de que eu não havia terminado. Não enquanto ainda pudesse sentir o vento no rosto e o cheiro das lavandas no jardim. Voltei a usar roupas minhas. E não só pijamas. Passei a participar das atividades do centro. Contei histórias, ouvi outras tantas. Vi gente mais nova desistindo. E vi em mim uma força que nem eu conhecia. Mas Miguel, ele não saía da minha mente. Num fim de tarde chuvoso, a recepcionista bateu à porta do meu quarto com uma caixa média, de papelão, amarrada com barbante. Chegou para você, Dona Aurora. Sem remetente. Abri com cuidado. Dentro, havia uma carta e algo coberto por um pano. A carta dizia: Aurora. Isso me lembra você. Forte por fora, delicada por dentro. Quando o vento soprar, ouça. Estarei por perto. Retirei o pano. Era um pequeno moinho de vento artesanal, feito em madeira clara, com detalhes em azul e branco, as cores da vila onde nasci. Coloquei o moinho na janela. Naquela noite, mesmo com chuva, ele girou. E eu sorri. Na semana seguinte, recebi alta. Voltei para minha casinha branca em Alcobaça. A mesma casa onde, por muitos anos, vivi apenas com minhas lembranças. Mas agora, ela estava viva de novo. Plantei lavandas no quintal. Comecei a caminhar pelas ruas da vila, conversando com gente que nem sabia que ainda morava ali. Me convidaram para participar de um grupo de leitura. Aceitei. Mas toda noite, antes de dormir, abria a caderneta e escrevia. Sobre os dias, sobre mim mesma. E, claro, sobre Miguel. Na última noite do verão, sentei na varanda com uma manta sobre os ombros e um chá quente entre as mãos. O moinho girava levemente, como se soubesse de algo que eu não sabia. E então, ouvi passos. Lentos, mas firmes. Levantei o olhar. Ali, na entrada do meu portão, de camisa branca e calça simples, estava ele. Miguel. Mais magro. Olhar cansado. Mas, era ele. Fiquei em pé, esquecendo até da bengala. Aurora. Ele disse. Pensei que nunca mais te veria. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que eu nunca esqueci. Prometi que voltaria. Só precisei de tempo. Para provar que meu lugar era aqui. Ficamos nos olhando por segundos que pareciam eternos. E então, ele estendeu a mão. Vamos caminhar? Peguei sua mão. E demos o primeiro passo. Juntos. Mas antes de sairmos da varanda, ele sussurrou. Aurora. Tem algo que você ainda não sabe. Algo sobre mim. E pode mudar tudo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.